Fala, cartoleiro, como que vocês estão? Já escalaram o time de vocês para a última rodada do primeiro turno? Ainda não? Então no vídeo de hoje eu vou trazer dicas e análise para a rodada de número 19, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que disputam liga por turno. Então essa rodada aqui vai ser muito importante para muitas pessoas. Então assista o vídeo até o final. E nós já estamos vindo de 2 rodadas consecutivas passando dos 100 pontos. E espero que essa última rodada do primeiro turno seja também mais uma delas. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer dicas, posição por posição, time por time. E quem será que vai poupar? Será que Corinthians vai poupar? Flamengo vai poupar? São Paulo vai poupar? Atlético Paranaense será que vai poupar? Vamos descobrir aqui, vamos tentar analisar aqui time por time, posição por posição. Ok? Então, antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Ok? Então partiu pro vídeo! Bom, e como vocês podem ver bem aqui em cima do meu ombro, o nosso time principal, que é focado em pontuação, fez 106,44 pontos. Nosso time tem uma média de um total de 1.425,46 pontos, com um patrimônio de 169,32 cartoletes. Tá muito bom, estamos vindo de 2 mitadas. É claro que essa última pontuação aqui de 106 pontos não foi aquela mitada, porque a média dos cartoleiros foi bem alta, mas já passando dos 100 pontos já caracteriza uma ótima pontuação. E vindo de 2 rodadas consecutivas, tá de ótimo tamanho. Bom, para a última rodada do primeiro turno, vamos ver aqui algumas opções de goleiro, como eu vejo com grande potencial o João Paulo, o Everton, o Everson, o Santos, o Bento e o Ronaldo do Atlético Goianiense. Para mim, essas são as melhores opções de goleiro para essa rodada. Por enquanto, vou colocar o João Paulo dos Santos no gol. O cara fez 15,5 na última rodada, fez 10 defesas, segurou o SG. E o Fortaleza precisando ganhar para fugir da zona de rebaixamento. O Fortaleza não vem tão bem assim. Um possível SG do Santos é super viável também. E também a zaga do Santos é aquela zaga que não é tão confiável. Com isso, ele pode fazer várias defesas e fazendo outra mitada novamente, igual foi a rodada passada. Por isso, eu vou colocar João Paulo no gol. Há 2 rodadas atrás eu comecei a fazendo algumas apostas no gol. Rodada passada também foi assim, deu super certo. Há 2 rodadas atrás eu coloquei o Cleiton do Bragantino como aposta contra o América. Rodada passada eu coloquei o Everton também contra o próprio América como uma aposta, deu certo. E agora eu também vou fazer uma aposta aqui no João Paulo contra o Fortaleza. De zagueiro para essa rodada nós temos pouquíssimas opções, então não inventa moda nessa rodada, principalmente quem é líder, não inventa moda. De zagueiro para essa rodada nós temos Gustavo Gomes, Murilo, Pedro Henrique, Manuel, Diego do São Paulo e uma aposta um pouco mais ousada, mas o cara tá muito consistente, que é o Joaquim do Cuiabá. Mesmo tendo um Coritiba forte em casa, mas dá só uma olhada aqui as pontuações dele: 9,70, 7,40, 10,80, 5,70 e 11,40. A menor pontuação dele foi um 5,70, mesmo perdendo o SG. Olha, ele tem 6 jogos com apenas 2 saldo de gols e 1 gol apenas. Então, olha como ele é constante. Então, ele é uma aposta super viável. Não fuja muito disso. Ok? Então, para a nossa dupla de zaga, eu vou colocar o Diego do São Paulo e o Gustavo Gomes do Palmeiras. De laterais para essa rodada, nós temos uma grande variedade aqui de laterais bons para a rodada, como o Egídio, Marcos Rocha, Luan Cândido. Mesmo eu tendo quase a certeza que o Bragantino vai perder o SG, mas o Luan Cândido é aquele lateral super ofensivo, podendo dar uma assistência ou até mesmo fazendo gols. Então, Luan Cândido eu vejo com bons olhos, mesmo jogando de fora de casa. O Wellington eu também vejo como uma boa opção. Piquerez se jogar, muito cuidado, porque ele aqui no cartola ele tá como provável, mas ele é dúvida. Mariano também é uma boa opção. Samuel Xavier também, se realmente ele jogar.
porque pode ser que entre o Calegari, mas eu creio que seja o Samuel Xavier sim que jogue. E uma aposta um pouco mais ousada, se ele realmente jogar, porque ele é dúvida com o Mateuzinho, é o Rodinei. Tá vindo numa constância aqui de boas pontuações, ele é muito ofensivo, então se ele realmente jogar, ele é uma boa opção. Por enquanto, eu vou colocar Samuel Xavier e Egídio nas minhas laterais. Vou diversificar um pouco aqui, colocando uma aposta um pouco mais ousada, entre aspas, que é o Egídio. De meio-campistas para essa rodada, muito cuidado com a Arrascaeta, porque ele pode ser sim poupado pela dificuldade do jogo que vai ter na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O Flamengo tem que ganhar o primeiro jogo para não ter que depender do segundo fora de casa, então ele tem que fazer o papel de casa, né? Então, pode ser que o Arrascaeta não jogue, mas se ele jogar, ele tem que estar no seu time. Assim como o Gustavo Scarpa. Entrou no segundo tempo, decidiu o jogo, fez um gol, ajudou bastante o nosso time. Scarpa e Arrascaeta, se eles jogarem, não pode deixar de fora do seu time. Outra boa opção também é o Zaratio. O Corinthians cede muitos pontos para as meio-campistas, então Zaratio e o Nacho, se jogar, são duas boas opções. O Terans, o Cartola está colocando como provável, mas muito provavelmente o Atlético Paranaense vai vir totalmente reserva, só o Bento que joga de titular, então muito cuidado com o Terans. Everton Ribeiro mitou rodada passada, também é uma boa opção. O Avaí é o segundo pior time que tem jogando em casa no campeonato, então o Everton Ribeiro é uma boa opção, assim como o Gomes também. O Wellington Rato, pela facilidade que o América deixa espaço aberto no meio de campo, o América vem sofrendo muitos gols ali pelo lado do Wellington Rato, então ele se torna uma ótima opção, assim como o Jorginho também. Para mim, o Patrick é uma das melhores opções que tem para essa rodada. O Goiás tá tomando muitos gols pelo lado do Patrick, e o Patrick, nos últimos 6 jogos, em 4 jogando no Morumbi, ele passou dos 10 pontos. Então, Patrick e Nicão são ótimas opções. Marlon Freitas, por bater pênaltis, por ser o batedor oficial de pênaltis do Atlético Goianiense, se torna uma boa opção, porque o América vem cedendo alguns pênaltis para os seus times adversários. Então, Marlon Freitas passa a ser uma boa opção também. E o Vina, uma aposta um pouco mais ousada que eu vejo com bons olhos também. E o meu terceiro meio-campista vai ser o Patrick do São Paulo. Não dá para fugir muito de Arrascaeta, Scarpa e Patrick essa rodada. De atacantes nessa rodada nós temos várias opções como Caleri, Hulk, Igor Paixão, Luciano, Cano, Léo Gamalho, Gabigol, Pedro, Bissoli, Arthur e até uma aposta um pouco mais ousada, o Sorriso do Bragantino também eu vejo como uma boa opção, principalmente para quem tá precisando de cartoleta, que ele fez menos 1,60 a rodada passada, tá uma ótima para valorizar. Então, nossos atacantes por enquanto para essa rodada é o Pedro, que é o capitão mais escalado, e tenha pelo menos o Pedro no seu time. Eu consegui fazer 100 pontos rodada passada sem o Pedro no time. Eu não tinha colocado o Pedro, eu tinha colocado o Gabriel, tava mais confiante nele do que no Pedro. Meio que me arrependi, sim, porque eu poderia ter feito muito mais pontos, mas conseguimos passar mesmo assim dos 100 pontos sem o Pedro. Mas é um risco enorme você deixar o capitão mais escalado fora do seu time, então pelo menos tenha ele no seu time, mesmo que não seja de capitão, mas tenha ele. E por enquanto também eu tô preferindo colocar o Luciano no time, porque ele tá numa melhor fase do que o Caleri. O Caleri desde a 10ª rodada não vem fazendo boas pontuações. A melhor pontuação aqui foi de 3,10 na 14ª rodada, mas de lá pra cá ele tá numa decadência. Então eu prefiro, entre Caleri e Luciano, eu prefiro o Luciano, ainda mais porque tá custando mais barato. E o meu outro atacante vai ser Igor Paixão do Coritiba. De técnico para essa rodada nós temos Abel Ferreira, Rogério Ceni, Fernando Diniz e Dorival Júnior. Para mim, esses são os melhores técnicos para a rodada. Por enquanto, vou colocar Rogério Ceni do São Paulo, que, no meu ponto de vista, tem o melhor confronto, tem o confronto mais fácil. E também porque a gente vai saber a escalação do São Paulo. Então, se o São Paulo vier praticamente completo, tá de ótimo tamanho. Se ele não vier completo, aí a gente já começa a pensar um pouco, colocar tipo o técnico do Palmeiras, ok? Então, por enquanto, Rogério Ceni vai ser o nosso técnico. De capitão para essa rodada, nós temos várias opções, como Luciano, Igor Paixão,
Pedro Arrascaeta e Gustavo Scarpa. Para mim, essas são as melhores opções de capitão. E também para quem tiver o Cano também é uma ótima opção. Por enquanto, vou colocar o Luciano. Tô confiante nele. Vejo ele com um enorme potencial para rodar. De goleiro reserva, vou colocar o Ronaldo do Atlético Goianiense. De lateral reserva, não tenho muitas boas opções aqui, mas vou colocar o Moraes do Juventude. De zagueiro reserva, vou colocar o Joaquim do Cuiabá. De meio campista reserva, vou colocar o Nicão do São Paulo. E de atacante reserva, vou colocar o Bissoli do Avaí. Se alguém marcar gol, se algum jogador do Avaí marcar gol no Flamengo, esse jogador eu creio que seja o Bissoli. Porque o Bissoli jogando dentro de casa tá fazendo gol praticamente todos os jogos. É claro, futebol é imprevisível, mas eu creio que se alguém do Avaí fizer gol, esse seja o Bissoli. E para a 19ª rodada do Cartola, a última rodada do primeiro turno, nosso time principal focado em pontuação está escalado da seguinte forma, com João Paulo no gol, Samuel Xavier e Egídio nas laterais, Diego e Gustavo Gomes na zaga, Arrascaeta, Scarpa e Patrick no meio, Pedro, Luciano e Igor Paixão no ataque, com Luciano de capitão, o nosso técnico Rogério Ceni. O custo desse time está em 149 cartoletas. Tá um time um pouquinho caro, mas eu creio que bastante gente consegue escalar. Principalmente para sair dos mais escalados e tentar diferenciar um pouco. No banco de reservas, no gol nós temos Ronaldo, de lateral nós temos o Moraes, de zagueiro reserva nós temos o Joaquim, de meio campista Nicão e de atacante Bissoli. Lembrando que esse time é focado em pontuação, então não escale esse time pensando em ganhar cartoletas. Agora eu vou colocar aí na tela para vocês um time que é focado em ganhar cartoletas, ok? Então põe aí na tela. Bom, e como vocês podem ver bem aqui em cima do meu ombro, o nosso time valorização fez 72,31 pontos rodada passada, e nós temos um total de 1.170. Para um time que é focado em valorização, já passamos dos 1.000 pontos, está de ótimo tamanho. E nós ganhamos 9 cartoletas rodada passada. Estamos com um patrimônio 230 cartoletas. Ok? Então, para a 19ª rodada, o nosso time valorização está escalado da seguinte forma, com Bento no gol, Egídio e o Wellington nas laterais, Júnior Alonso e Henrique na zaga, Rafael Veiga, Jorginho e Marlon Freitas no meio. O nosso ataque tem Igor Paixão, Caleri e Sorriso. Com Igor Paixão, o nosso capitão, o Gustavo Morinigo, o nosso técnico. O custo desse time está em 125 cartoletes. Tá um time bem barato. No banco de reservas nós temos Daniel no gol, Patrick na lateral, Luiz Otávio de zagueiro, nosso meio campista reserva é o Eric e o nosso atacante reserva é o Matheus Martins. Lembrando que esse time aqui é focado em ganhar cartoletas, então não escale esse time pensando em pontuação, porque esse time pode fazer 30 pontos, 40 pontos e continuar valorizando, que já vai estar de ótimo tamanho. É claro que algumas rodadas aí ele pode até mitar, mas o objetivo do time não é esse. Então, se de alguma forma eu te ajudei, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Lembrando que se tiver qualquer alteração no nosso time principal ou nosso time de valorização, vai estar no primeiro comentário fixado, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!